Olá pessoal, tudo bem? Daremos início agora à nossa segunda videoaula, que tem como tema a psicologia organizacional no Brasil e seu campo de ação. Vamos lá? Bem, no Brasil, a psicologia aplicada às organizações surgiu no momento de expansão da indústria e acompanhou o movimento de uma parcela da burguesia industrial na implantação de processos administrativos modernos e científicos. As ideias também foram as da racionalização do trabalho e os princípios da administração científica de Taylor, o engenheiro norte-americano que falamos em nossa primeira aula, lembram? Em 1930, foi criado o Instituto Paulista de Eficiência, que posteriormente deu origem ao Instituto de Organização Racional do Trabalho, o qual, por sua vez, sofreu vários desdobramentos, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, o Conselho de Higiene e Segurança do Trabalho, a Fundação Getúlio Vargas, o Departamento Administrativo do Serviço Público e o Serviço Nacional de Aprendizagem, mais conhecido pela sua sigla SENAI. Todas essas instâncias desenvolveram práticas de psicologia voltadas ao trabalho. A psicologia organizacional brasileira acompanhou a norte-americana. Os psicólogos desenvolveram vários trabalhos de seleção de pessoas, instrução, treinamento e orientação profissional e traduziram os testes norte-americanos, utilizados para orientação profissional e seleção de pessoal. Essa psicologia estava voltada para a adaptação dos trabalhadores aos processos de produção, a fim de obter alta produtividade. A agenda era examinar, classificar, selecionar pessoas para funções pré-determinadas segundo critérios de eficiência para atingir a máxima produtividade. A ênfase psicométrica e técnica dessa psicologia foram hegemônicas até os anos 80, quando começaram as lutas explícitas contra a ditadura militar. E junto com elas surgiram movimentos sociais e discursos críticos sobre as condições de trabalho daquela época. Bem, mas a psicologia se adaptou, melhor, se renovou. Em face de um conjunto de transformações, dentre elas o declínio relativo da economia norte-americana, as alterações nos processos de produção, a revolução tecnológica e a mundialização dos negócios, as ciências da administração, a partir do início da década de 80, vêm sendo questionadas, principalmente no que diz respeito à forma de se compreender o homem nas organizações. Até então, as contribuições da psicologia ficavam restritas a uma psicologia industrial, com sua visão de homem fragmentado e adaptado à tarefa, e a uma psicologia funcionalista, na qual o homem era tratado como um sistema cuja motivação, comunicação e liderança deveriam corresponder em essência aos fins do sistema organizacional, com práticas voltadas a tornar as pessoas mais produtivas e mais satisfeitas. Mas a partir dos anos 90, a renovação na abordagem do comportamento humano nas organizações significou a aproximação com campos de conhecimento até então considerados marginais, tais como a linguística, a psicanálise, as psicologias construtivistas, a psicologia social, a antropologia e as ciências políticas, por exemplo. A busca foi no sentido de se adotar uma postura mais contextualizada e compreensiva do indivíduo na organização, uma tentativa de compreender sua singularidade. Nesta época, buscava-se incluir a cultura neste contexto diferenciado. No Brasil, a edição do estudo O Indivíduo na Organização, Dimensões Esquecidas, produzida em 1992, foi um demarcador dessa tendência. Basicamente, este foi um movimento que denunciou a ausência de muitas dimensões do homem na abordagem do comportamento organizacional, reorientando para uma concepção mais complexa do homem, apontando as dimensões cognitivas, da linguagem, de espaço e tempo, afetiva, simbólica, patológica, dentre outros. Desta forma, tentava-se superar o reducionismo e subordinação à lógica instrumental com que até então o homem tinha sido tratado, resgatando a partir desse momento as dimensões antropológica e humanista nos estudos organizacionais. Contudo, é importante destacarmos que as
contribuições se multiplicaram nessa linha, sendo cada uma muito particular ao seu modo, mas todas no sentido de tornar mais sensível a experiência humana e captar sua complexidade com categorias mais sensíveis a essa nova realidade. E na prática, você sabe como se dá a contribuição da psicologia organizacional? O Departamento de Recursos Humanos, em alguns lugares, chamado hoje de Gestão de Pessoas, continua sendo o setor onde a contribuição da psicologia é mais presente. No entanto, a psicologia organizacional vem ampliando o seu espaço de influência em todos os setores da organização. São exemplos desta ampliação. Aqui podemos ver algumas contribuições da psicologia organizacional, como os programas para o fortalecimento das pessoas e do grupo e para o desenvolvimento pessoal e motivacional são realizados com frequência em muitas empresas brasileiras. Programas de qualidade na vida, programas de qualidade de vida evidenciaram-se a partir da década de 1990. Pesquisas sobre clima organizacional mostraram o interesse dos trabalhadores em participar de ações que abrissem oportunidades de crescimento pessoal e melhoria no ambiente de trabalho. Várias empresas, geralmente as empresas melhor estruturadas, mantêm ações pontuais, como, por exemplo, eventos sobre prevenção de qualidade de vida, cursos de finanças pessoais, serviços de transporte de filhos para a escola, convênios com academias de ginástica e algumas organizações apresentam até hoje programas para mudanças de hábitos alimentares. Vamos falar agora sobre o campo de ação da psicologia organizacional. Ela tem 3 grandes áreas de preocupação: o trabalho, a organização e a gestão de pessoas. O trabalho, este é o foco principal da preocupação da psicologia organizacional. O trabalho como meio para a realização das pessoas e como meio para a produção. Pelo trabalho, o homem produz objetos e serviços ao mesmo tempo em que realiza trocas sociais. Que atividade é esta específica do homem a que chamamos de trabalho? Vamos assistir um curto vídeo sobre o trabalho para aprofundarmos nossos conhecimentos. Deixa a vida me levar. Francamente, o emprego de segunda a sexta para trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. No trabalho fim de semana, da carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Meu, eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias numa plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, aportados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel, inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho, as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte, para trás é a pré-história. Aí começou uma fase da história,
que vai o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo na Idade Média, e isso vai evoluindo e o homem das ferramentas parte para a máquina. É a Revolução Industrial e com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Meu, fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Pela máquina. Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca então um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de o progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então nós temos, de um lado, o progresso, a fartura e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. A movimentação, essa luta da classe trabalhadora foi conquistando leis, foi conquistando espaço. O trabalhador começou a se meter, inclusive, na política. As conquistas foram sendo feitas pouco a pouco. Meu, como devia ser a vida sem CD, sem DJ, sem spray? Não devia ser fácil a vida de um artista na época da Revolução Industrial. Mas trabalho, progresso, isso aí é uma parte da relação do homem com a natureza. Essa coisa também fez surgir outros desenvolvimentos. A ciência é uma delas. Tudo isso foi trazendo com que a ciência e a técnica também evoluísse. As artes, de um modo geral, a música podia ser gravada, o cinema, televisão e assim por diante. Podemos observar um progresso em todas as áreas da atividade. Mas isso agora é uma outra história, para um outro momento. Ué, acabou a história do trabalho? E nós? E essas coisas todas? Não, você não entendeu. Eles mostraram tudo direitinho até um certo ponto. Mas os tempos modernos são uma outra história. Vamos fazer o seguinte? Vamos apertar o botão de novo? Vamos. Essa outra história é a história do trabalho durante o século passado, o século XX. E ela é uma história bastante movimentada. Nos primeiros anos do século, existem muitas greves, muitos movimentos, muitas manifestações e, pouco a pouco, os trabalhadores vão conquistando, né, uma série de direitos. A regulamentação da jornada máxima de trabalho, o fim de semana remunerado, o direito a férias, a licença maternidade. Todas essas vão sendo conquistas que, pouco a pouco, os trabalhadores vão conseguindo. E esse início de século, ele também é marcado por um conjunto de transformações no processo de trabalho que tem a ver com a transformação da base tecnológica, que é baseada na tecnologia eletromecânica, que vai acabar dando origem a alguns tipos de empresas à linha de montagem, né? Quer dizer, aumenta brutalmente a produtividade e isso permite uma produção em massa. Nós temos também as duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter um efeito muito grande no mercado de trabalho, no sentido de fazer com que a mulher entre no mercado de trabalho, porque os homens vão para a guerra, né? Esse novo quadro que se abre depois da guerra, ele é extremamente favorável ao desenvolvimento da economia. São anos de um enorme desenvolvimento do capitalismo, que são chamados pela literatura clássica dos 30 anos gloriosos. Esse momento
que se abre nos anos 70, aquela tecnologia eletromecânica, que é uma tecnologia rígida, ela começa a se mostrar inadequada. Então, esse momento coincide com o surgimento de uma nova base tecnológica, que é a tecnologia microeletrônica. Essa nova tecnologia microeletrônica, ela é baseada no desenvolvimento do computador. Show! Uma grande transformação tecnológica que vai fazer todo um rearranjo. Esse rearranjo ele está baseado num processo de globalização que também, de certa forma, é facilitado pela tecnologia microeletrônica, que permite, né, uma facilidade das comunicações que não era possível com a tecnologia anterior. E isso tem a ver muito com a questão da internet, porque a internet permite a comunicação de qualquer ponto da Terra em tempo real, né? Ou seja, eu posso estar me comunicando aqui, não é? Ou escrevendo aqui, e uma pessoa está recebendo essa informação na China, na Tailândia, na Noruega. A internet adiantou a vida da gente para aprender as coisas. Meu, isso é que é revolução. Cantar rap em Marte. E vai levar também a uma reorganização empresarial, né? As empresas deixam de ser aquelas empresas que seguiam um modelo fordista, né? Aquela fábrica enorme, né? Por exemplo, a Volkswagen nos anos 60, 70 no Brasil tinha 30 mil, 40 mil trabalhadores, era uma cidade. Hoje tem 7 mil, 8 mil por aí, né? Quer dizer, não existe mais aquelas empresas imensas. O que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a terceirizar cada vez mais, quer dizer, em vez de ter todos os trabalhadores dentro da empresa, ela enxuga a empresa, mantém ali dentro só os trabalhadores que participam daquelas fases mais importantes do processo, e ela externaliza, põe para fora tudo aquilo que é acessório ou que não é considerado a sua atividade fim. O mercado de trabalho ele foi profundamente afetado por essas transformações. E eu acho que nesse quadro que nós temos, não há dúvida de que a busca de adequação, né, a esse quadro de trabalho por parte dos ingressantes é uma coisa que tem que estar muito presente. O trabalho é o processo de ação do homem sobre a natureza. O homem põe em movimento as forças de que o corpo é dotado, seus braços e pernas, cabeças, mãos, a fim de buscar as matérias na natureza que sejam úteis à sua vida. Ao mesmo tempo em que o homem age sobre a natureza exterior e a modifica para assimilar as matérias. Ele modifica sua própria natureza. Isso acontece com os organismos inferiores e também com o homem. A sobrevivência de um organismo, depende, em última instância, da capacidade física, biológica e psicológica de transformar o meio e de se autotransformar-se a partir do que se assimila deste meio. Parte-se do princípio de que os homens são carentes, têm necessidades e, para satisfazê-las, devem atuar produzindo os meios necessários para a sua sobrevivência. Os homens, para produzirem sua existência, precisam de relacionar com os outros e, assim, são também constituídos nessas relações. O trabalho é caracterizado por dois elementos interdependentes. Um deles é o uso da fabricação de instrumentos. O instrumento é uma coisa que o homem interpõe entre ele e o objeto do seu trabalho. O segundo elemento é que o trabalho acontece em condições de atividade coletiva, de modo que o homem, quando trabalha, não entra apenas em relação com a natureza, mas com os outros homens, membros de uma dada sociedade. O trabalho humano é uma atividade originariamente social, assentada na cooperação entre indivíduos e que supõe uma divisão técnica das funções. Assim, o trabalho é uma ação sobre a natureza, ligando entre si participantes e mediatizando a sua comunicação. Assim, vimos que a atividade produtiva humana, ou seja, o trabalho, produz os meios para a subsistência do homem e produz o próprio homem. Quando refletimos sobre o que é o trabalho, chegamos à conclusão de que ele é a atividade central de nossas vidas.
ocupa parte importante do espaço e do tempo da vida das pessoas e é muito mais que a subsistência material. A atividade produtiva é o que possibilita o convívio social, a interação entre as pessoas, a ação com objetos socialmente produzidos e, assim, a apropriação de cultura e o desenvolvimento do homem. O trabalho também está presente em todos os momentos da vida de cada pessoa. Quando analisamos os ciclos de vida dos indivíduos em nossa sociedade ocidental, verificamos que sua vida educacional é, de alguma forma, uma preparação para se inserir no mundo do trabalho. Depois as pessoas passam a maior parte das suas vidas trabalhando para se desligarem só na aposentadoria. Assim, o trabalho cumpre muitas funções na vida de cada uma delas. É o meio de sobrevivência, meio de realização pessoal, meio de adoecimento, meio de construção da sua identidade, enfim, é um meio de socialização. E para você, o que é o trabalho? É motivo de realização? O trabalho é algo que você não realiza isoladamente. As pessoas, em geral, trabalham dentro das organizações. Por isso, a outra área de preocupação do campo de estudo dessa disciplina é a organização. Segundo o dicionário Michaelis, uma organização de empresa é o conjunto de formas sistemáticas de cooperação humana para a produção e o intercâmbio de bens econômicos. Organização social é um sistema de relações entre os membros de um grupo ou entre os grupos de uma sociedade. Relações essas que envolvem obrigações e compensações recíprocas, obedecendo a padrões socialmente aprovados. As organizações têm se transformado em objeto de estudo dos mais diversos campos do conhecimento. No campo dos estudos da administração, principalmente na interface com a economia, com a sociologia, com as ciências políticas e com a psicologia, caracteriza-se pela preocupação com a eficácia organizacional e com o comportamento humano. No aspecto que interessa a psicologia organizacional, a organização é o contexto de referência no qual se inscrevem os fenômenos humanos. Pode-se compreender a organização como que constituída por duas dimensões, uma estrutural e material e outra simbólica. A dimensão estrutural e material remete às condições ecogeográficas, aos meios materiais para assegurar a produção de bens ou de serviços. A dimensão simbólica remete ao universo das representações individuais e coletivas e às relações que homens e mulheres mantêm entre si. As interações entre dimensões mediatizadas pelas relações de poder edificam a ordem organizacional. Esta ordem organizacional é, por definição, sempre instável. As tensões, os conflitos, a incerteza, a ambiguidade, as contradições de origem exógenas e endógenas são variadas e carregam-se de alimentar dessa instabilidade. Importante situar essa organização em uma sociedade específica, em um modo histórico. Toda organização se insere em uma rede de relações econômicas, sociais, políticas e culturais muito amplas. Você já parou para pensar como é a organização e como ela se estrutura para dar conta da sua missão? Qual é o modelo de gestão de pessoas que essa empresa utiliza? Qual a cultura dessa organização? Você já parou para pensar como é a organização em que você está inserido e como ela se estrutura para dar conta da sua missão? Qual é o modelo de gestão de pessoas que essa empresa utiliza? Qual a cultura da organização? Essas são algumas das perguntas feitas pelos profissionais da área. Isto porque o comportamento das pessoas depende, entre outros fatores, dos padrões culturais do meio onde vivem. Assim, para auxiliar na criação de novos modos de relacionamento no trabalho, o administrador precisa ampliar seu conhecimento sobre o comportamento e a subjetividade em contextos de trabalho. Você pode estar se perguntando, por quê? Pelo simples fato de que o administrador necessita saber lidar com as pessoas, pois as organizações
Como já afirmamos, ela, embora tenham propriedades físicas, como edifícios, escritórios, equipamentos, são agregados de pessoas que trabalham. A essa atividade damos o nome de gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é a área da psicologia organizacional que preocupa-se com a maneira pela qual uma organização se constitui para gerenciar e orientar o comportamento humano e no trabalho. Ou seja, as estratégias, as políticas e as práticas e o processo de como lidar com as pessoas. Assim, podemos afirmar que o objetivo da ação da psicologia organizacional implica em oferecer contribuições ao administrador para que possa promover e assegurar um ambiente saudável e produtivo que contemple as necessidades tanto do trabalhador quanto da organização. Na atualidade, a sociedade brasileira exige uma atuação voltada para resultados, tanto no âmbito da iniciativa privada como no setor público. Eles têm aumentado seu nível de exigência em relação à eficácia, em relação à qualidade, à adequação dos serviços, às necessidades dos cidadãos. Hoje, das organizações do setor público, exige-se transparência, ética e a crescente participação dos usuários na formulação das diretrizes e do planejamento dos serviços públicos. Esse novo modelo demanda mudanças na estrutura, no funcionamento das organizações, que precisam sair da rigidez e buscar maior flexibilidade na gestão das pessoas. Embora a gestão de resultados não seja novidade nas organizações privadas, no setor público implica na superação do modelo de gestão burocrático e tecnocrático, ainda presentes na esfera do Estado brasileiro, e que se estende por algumas organizações, de maior ou menor porte. Vou aproveitar esse contexto e vou falar sobre um termo muito comum em nossa sociedade: burocracia. Burocracia significa a administração da coisa pública, por funcionário de ministério, secretaria ou repartição, dentre outros, sujeitos à hierarquia e regulamentos rígidos e à rotina inflexível. Já a tecnocracia é o sistema de organização política e social em que predominam os técnicos. Significa literalmente governo dos técnicos, que pelo controle dos meios de produção tendem a superar o poder político ao invés de apoiar suas atividades. O modo de gestão burocrático, tecnocrático, caracteriza-se por uma pirâmide hierárquica desenvolvida, divisão do trabalho parcelado, regulamentos presentes em todos os momentos, em todos os lugares. Grande importância conferida aos especialistas técnicos, comunicação difícil entre os diversos escalões, controle rígido e sofisticado, centralização de poder, pouca autonomia entre os chefes e os inferiores, e limitado direito de expressão. A decisão é absolutamente monocrática, havendo somente uma direção do fluxo decisório, quer dizer, é de cima para baixo, né? Dos altos escalões, dos superiores, para os baixos, dirigida aos inferiores. O burocrata que dirige a organização só vê funções e operações. A organização é vista como um conjunto de funções, técnicas comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativa. É um processo de impessoalização. O que se valoriza são as tarefas em sua especialização. As pessoas, em geral, se alienam nos papéis e estes no sistema burocrático. A autoridade na organização emite a comunicação de cima para baixo e a recebe de baixo para cima. Forma, portanto, uma organização centralizada, hierárquica, onde a ordem, a disciplina, a unidade de comando são regras que não podem, sob qualquer condição, serem desrespeitadas. Esse modelo, ele favorece a defesa de cargos e funções em detrimento da competência e do mérito. Diminui a iniciativa dos servidores e trabalha na contramão da busca de resultados. A ideia é que o servidor é um ser racional, cuja racionalidade deverá ser colocada a serviço da organização, sendo que esta é que definirá as tarefas que irão desenvolver. A organização assume papel de mãe, protetora e controladora, exigindo de seus membros um compromisso de lealdade em relação aos seus objetivos. Do servidor é exigida fidelidade aos objetivos, mesmo quando não participou de sua definição.
A organização burocrática exige de seus servidores que assumam os valores e as diretrizes definidas por ela, bem como tenham sentimentos coerentes com aqueles desejados por ela. Para obter este servidor passivo, que cumpre as ordens de superiores e assume a missão da organização como sua missão, a lógica da organização burocrática tem que anular a iniciativa e a criatividade dessas pessoas. Portanto, está implícito na filosofia da organização burocrática e tecnocrática a visão de um homem que não imagina outras formas possíveis de realizar as tarefas. Um homem que não pensa livremente. Nas organizações burocráticas e tecnocráticas, as atividades do serviço de psicologia são voltadas principalmente para o manuseio dos recursos humanos. Depois que os servidores foram recrutados, selecionados e destinados à sua função, a administração da organização tecnocrática considera que deve concentrar-se na criação de condições que promovam o rendimento no trabalho. Para atingir este objetivo, as estratégias utilizadas são os treinamentos e o atendimento das necessidades dos servidores. Uma das principais finalidades do treinamento é ampliar o controle. O treinamento serve para transmitir valores e normas da organização e assim contribuir para a formação de um ambiente homogêneo e disciplinado. A organização quer servidores disciplinados. Por esse motivo, trabalha para a padronização dos comportamentos. No modo de gestão burocrático, o administrador não tem expectativa de que seu pessoal seja ativo, criativo ou inovador. Essas características do comportamento não são esperadas e, na grande maioria das organizações burocráticas, são domadas e desencorajadas. Elas trabalham dentro de uma concepção de que o servidor precisa ser socializado para ser integrado na organização. O modo de gestão burocrático, por sua organização vertical e horizontal nos níveis hierárquicos, tem um efeito multiplicador de mandos e desmandos. E assim é um ambiente propício para o crescimento de conflitos e para o estabelecimento de um clima de desconfiança entre as unidades, os setores e também entre as pessoas. Qual modo de gestão favorece a motivação dos servidores públicos? Já pensou nisso? Já ouviu falar em participação, não é? E o modo de gestão participativo, sabe qual é? Quais as características dessa forma de administrar? Consideram-se como método de gestão participativo todas as experiências de gestão que fazem com que o pessoal de uma organização participe em diversos níveis. Essa participação pode ser tanto na organização do trabalho quanto nas decisões e na contribuição dos resultados. Exemplos são as cooperativas e algumas empresas privadas dentro desse modelo de cooperação. Contrariamente ao método de gestão da excelência, que não é com frequência mais que um discurso, o modo de gestão participativo parte do princípio de que o ser humano é uma pessoa responsável, a qual se deve conceder toda a autonomia necessária para a realização de uma tarefa. Na verdade, integrá-la na gestão mais global da empresa. É assim que se pode, sob esse rótulo, reencontrar as experiências de reestruturação de tarefas, como também as modificações técnicas do processo de fabricação ou ainda as formas de cogestão sindical e patronal. A gestão participativa é o modelo de administração que tem seu foco na capacitação, desenvolvimento, otimização e valorização do ser humano. É a gestão que procura fazer com que o profissional se sinta mais do que uma mera parte daquele processo. Ele deve se sentir responsável pela atividade e pelos seus resultados. Como podemos perceber, o trabalho em condições efetivas de participação é, sem dúvida, o mais salutar. Quer se trate de reorganização do trabalho, de democratização do escritório e do reconhecimento real do saber e da experiência adquirida. Da criação de espaço, de palavra, de responsabilização, todas essas experiências, elas convergem para o melhor clima de trabalho e saúde e segurança no trabalho.
A forma de organização do trabalho mais difícil para manter a saúde mental do trabalhador é quando existe separação entre quem planeja o trabalho e quem o executa. É o caso da organização científica do trabalho, que cria, entre outros trabalhadores, uma divisão entre o corpo e o pensamento. Neste sistema, o corpo fica submetido a diretivas elaboradas por uma vontade exterior ao sujeito. Isso é comum nas atividades repetitivas, que exigem dos trabalhadores somente esforços musculares, como nas tarefas repetitivas do processo de informações, em que a atividade de concepção é limitada para o trabalhador. No modo de gestão tecnocrático e no modo por excelência, também predomina a cisão entre quem organiza o trabalho, quem toma as decisões importantes e quem executa a atividade. No modo de gestão participativo, a separação entre quem planeja e quem executa, ela é superada. Daí decorre a criação de condições objetivas para o desenvolvimento humano no trabalho. Isso significa que as pessoas não são meramente observadoras, mas participam ativamente no fazer e no pensar do trabalho. No entanto, essas condições devem ser construídas por elas, já que no modo de produção participativo, essas pessoas passam a ser os atores na organização. O modo de produção participativo, o trabalho em grupo, é de grande importância. Os estudos em psicologia social demonstram que quando os indivíduos estão em grupo, agem de forma diferente do que quando estão sozinhos. O seu comportamento é afetado pelo comportamento dos demais no ambiente do trabalho. Vamos ver melhor, através de alguns exemplos, a aplicação da psicologia das organizações. Aqui estão alguns exemplos da aplicação da psicologia nas organizações, para que a gente possa entender um pouco mais. Então vamos ver a psicologia nos processos de treinamento, nas empresas, na eficácia de liderança e tomada de decisão, na avaliação do desempenho dessas pessoas, desses trabalhadores, no planejamento do próprio trabalho, nos programas de motivação, de aprendizagem e satisfação no trabalho, no desenvolvimento do trabalho em grupo, nos programas de mudança comportamental. Também vemos na administração das situações de estresse profissional e outras situações de impacto na saúde dos trabalhadores. Vimos também na melhoria do processo de comunicação e, por fim, nas pesquisas de cultura e ambiente organizacional. Para você compreender melhor a aplicação dos conhecimentos da psicologia nas organizações, convido a todos para lerem no caderno didático da nossa disciplina as diversas formas de trabalho da psicologia organizacional. Bem, na aula de hoje falamos sobre o trabalho e da ação da psicologia organizacional e de suas possíveis contribuições para a administração. Mas o que vem a ser psicologia organizacional? A psicologia organizacional refere-se ao estudo do comportamento da subjetividade das pessoas no contexto das organizações, sendo uma área de especialização da psicologia, que utiliza seus conhecimentos teóricos e metodológicos. Os psicólogos organizacionais são frequentemente empregados nas empresas, nas indústrias e nos órgãos governamentais, principalmente atuando em 3 áreas: psicologia dos fatores humanos, que se refere à melhoria do design, da função das máquinas no ambiente de trabalho; psicologia de recursos humanos, relacionada ao recrutamento, teste, treinamento, adequação e avaliação de funcionários. E, por fim, a psicologia organizacional. Ela faz referência ao estilo gerencial, à motivação dos trabalhadores, à satisfação do trabalho, o desenvolvimento de programas de qualidade de vida e muitas pesquisas. Muito bom todo esse nosso conhecimento, hein? Chegamos agora ao final da nossa aula. Espero ter contribuído para o engrandecimento de todos com relação à administração pública e à psicologia organizacional. Nos vemos na próxima aula. Vamos aos estudos. Vejo vocês na nossa sala virtual. Até mais!